Nos slides anteriores, então nós vimos que o mecanismo desta reação de SN2, né, ele tem uma cinética bimolecular em que os dois o reagente e o substrato devem estar contidos na mesma etapa de reação. Tá? Então agora nós vamos olhar um pouquinho como que a natureza do substrato influencia na velocidade de reação. Então aqui são listados 4 exemplos, né? Com substrato o brometo de metila, depois um primário, o brometo de N-butila, um secundário, o brometo sec-butila, e um terciário, o metil 2,2-bromo-butano. Nós observamos aqui que a cinética de reação, nesse caso, da troca, da substituição do brometo pelo cianeto, a velocidade relativa, ela tem esses valores. Então, para o secundário, a velocidade relativa é 1, e quando nós olhamos o brometo de metila, ela é 1000 vezes maior do que o primeiro. No entanto, quando nós observamos agora o tec-butila, né, que é o terciário, né, a velocidade relativa frente ao primeiro, ela é de 1000 vezes menor. Mas se compararmos frente ao brometo de metila, ela é 10 na sexta, né, na potência 6. Isso quer dizer 1 milhão de vezes menos reativo. Né? Por que é assim? Porque exatamente no mecanismo da SN2, o reagente se aproxima pelo lado oposto ao grupo que sai. Então ele se aproxima pela retaguarda, que é o ataque backside. Isso quer dizer que a aglomeração estérica no lado oposto ao grupo que sai é fundamental, é determinante na velocidade de reação. Essa aglomeração estérica ela aumenta à medida que os substituintes aumentam de volume, em que o raio do substituinte aumenta. Então, como referência, desenhado aqui à direita, o brometo de tec-butila, depois o brometo de isopropila, o brometo de etila e o brometo de metila. Né? Numa diminuição gradativa do volume do substituinte do primeiro até o último. E exatamente esse é o efeito. Né? O orbital antiligante que tem o lóbulo para o reagente, que é o nucleófilo, né? Esse orbital está inserido, encravado entre 3 substituintes muito volumosos, que é o caso da tec-butila. Quando nós mudamos para a isopropila, para a etila e finalmente na metila, a substituição gradual do volume, né, do substituinte mais volumoso, que é a metila, acarreta numa facilidade, num acesso mais fácil ao lóbulo vazio do orbital antiligante. E aí a velocidade de reação aumenta significativamente. Então isso é muito importante no mecanismo da SN2. A possibilidade de acesso ao orbital antiligante. Quanto mais fácil, mais rápida a reação. Então aqui na verdade é um efeito estérico, oposto do lado oposto ao grupo que sai ao átomo de bromo. E essa aglomeração estérica, né, no lado oposto, inibe a aproximação do reagente. Ok? Como exemplo, ciclohexano. Então, como referência, o brometo de ciclohexila. Nós sabemos que, do ponto de vista conformacional, existem 2 conformers, o axial e o equatorial. Né? No equilíbrio conformacional do ciclohexano, no caso aqui do brometo, né, a preferência para o isômero mais estável é de 0,5 kcal por mol. Então, o brometo equatorial ele é mais estável que o brometo axial. Né? Isso nós já discutimos. Né? São as interações estéricas 1,3 no axial que instabilizam esta conformação e dá preferência para esta. Agora, do ponto de vista da reatividade, né, a reação de SN2 exige uma inversão de configuração. Né? E a espécie nucleofílica ela tem que encontrar o lóbulo antiligante de ligação CBR. Então, o que nós vamos observar agora é que, apesar do equilíbrio conformacional favorecer o isômero equatorial não é o mais reativo. Ele é o mais estável, mas ele não é o mais reativo. Porque a reatividade é a disposição, é a interação do orbital antiligante com o nucleófilo. E se nesse trajeto, nessa trajetória, tem algum impedimento de origem estérica, né, este fato reduz, né, a reatividade daquela conformação. Então, notem que no isômero equatorial, a ligação antiligante, sigma, estrela, CBR, ela se posiciona diagonalmente, né,
e ela tem uma referência, uma linha de referência que passa entre os hidrogênios. Então a espécie nucleofílica deve fazer esta abordagem. E essa abordagem aqui seria bastante repulsiva entre o nucleófilo que se aproxima e os volumes ou os átomos de hidrogênio nas posições axiais. Quando o ciclo hexano inverte a conformação e passa o bromo agora axial, o que acontece? A abordagem do nucleófilo será na vertical, né? Então, esta abordagem na vertical permite o alinhamento preciso desses orbitais, né? Então, o nucleófilo se aproxima pela retaguarda e agora a interação com os hidrogênios não é mais na diagonal, e sim na paralela, né? Então, no modelo, numa projeção de Newman, da perspectiva do nucleófilo, aqui à direita, nós estamos desenhando os hidrogênios em amarelo e o átomo de bromo vermelho, está atrás do carbono 5. Então, da perspectiva do nucleófilo, o que ele percebe quando o bromo está equatorial? Que ele tem que atravessar, tem que passar pelos hidrogênios 8, 10 e 14. Né? E isso é repulsivo. Então, apesar da conformação ser mais estável, ela não oferece a ligação o orbital antiligante à ligação CBr na melhor orientação. E aí ele inverte. Então, nós temos uma inversão conformacional para que a reação possa ser mais efetiva, né? Então, é o isômero axial o mais reativo e é o isômero equatorial o menos reativo. No entanto, o isômero equatorial é o mais estável. Então, tu tem estabilidade e reatividade. Bom, além do efeito da estrutura do reagente, né, nós podemos também avaliar qual é a influência do nucleófilo, da natureza do nucleófilo, o que acontece com as velocidades de reações quando nós mudamos o nucleófilo. Aqui, de novo, tudo é uma questão cinética. Se faz um estudo cinético, se escolhe um substrato padrão, e aí é evidente, vai buscar aquele que é mais reativo do ponto de vista da SN2, e se faz a avaliação do nucleófilo. Então são 3 tabelas aqui ao lado, né, que mostram as velocidades relativas da reação do brometo de metila em etanol usando diferentes nucleófilos. Então o primeiro é um nucleófilo da família do oxigênio, dos calcogênios, né, do enxofre e do oxigênio. As velocidades relativas estão postas aqui. Então, na verdade, o nucleófilo de enxofre ele é, em relação ao de oxigênio, 10.000 vezes mais reativo. Note a dependência dos pKs do ácido conjugado, do tiol e do fenol, né? Então, quanto mais ácido é o ácido, mais fraca é a base. Por consequência, como o nucleófilo é mais forte. Então, uma base mais forte é uma espécie mais nucleofílica na família. É importante isso. Vejam com relação aos átomos de halogênios, né? Então, nós pegamos o ácido iodídrico, o bromídrico, o clorídrico e o fluorídrico. Os pKs, o mais ácido, né, é o ácido iodídrico e o menos ácido é o fluorídrico. Observe as velocidades relativas. Então, quando você usa fluoreto como nucleófilo, ele não reage, né? Seria zero, né? Já quando nós aumentamos o volume do substituinte, no caso do halogênio, nós temos um incremento na velocidade de reação. Então, à medida que a acidez aumenta, a base fica mais forte, mais fraca e ela fica mais nucleofílica. Então, aqui o critério de polarizabilidade que nós já discutimos lá nos conceitos de ácido e base. Se vocês retornarem às aulas passadas, vocês verão que as espécies de maior polarizabilidade são aquelas que têm o volume maior. Então, o incremento do raio dispersa a carga e isso facilita a transferência de elétrons numa reação de caráter nucleofílico ou eletrofílico, né? Mas é a base mais fraca. Então, o iodeto é a base mais fraca, no entanto, é o nucleófilo mais forte. Então, nas famílias, a basicidade e a nucleofilicidade, elas correm em sentidos opostos. O mais nucleofílico é o menos básico, e o mais básico é o menos nucleofílico, nas famílias, tá? O que acontece é que nós olhamos o mesmo átomo, né? Então, o oxigênio, e aí nós vamos comparar então a hidroxila, o fenóxido, o acetato, a água e um perclorato, né?
Então, sempre a relação é com pKa do ácido conjugado. Observe aqui da água, 15, do fenol 10, ácido acético é 4,8, e do íon oxônio, né, que é o H3O+, menos 1,7. E do ácido perclórico, menos 10. Então, à medida que a acidez do ácido conjugado aumenta, né, então se a acidez aumenta, a reatividade cai, porque é o mesmo átomo. Né? Então, o átomo mais básico é aquele oriundo do ácido mais fraco. Tá? Então, a água gera a espécie mais nucleofílica, a hidroxila. Já o acetato, por exemplo, o acetato que vem do ácido acético, então o ácido acético gera um ânion menos nucleofílico do que aquele da água. Então, muito cuidado nessas comparações, nós estamos olhando aqui o mesmo átomo. Né? Aqui na primeira tabela eram átomos diferentes, da mesma família, idem para os halogênios. Tá? Então, importante isso. Bom, nas reações de substituição nucleofílica, então, o que nós vimos? Né? Que nós temos uma espécie nucleofílica que se aproxima do substrato e manda embora o grupo de saída. E aí tu tem a definição de nucleofilicidade e basicidade. Nós já vimos isso, né? Mas vamos retomar. Né? Então, a espécie que age como base, ela tem a capacidade de interagir com uma outra espécie de carga positiva, porém, nós estamos nos referindo a um processo termodinâmico, que é governado por interações eletrostáticas. Né? E aqui, mais especificamente, né, é a basicidade frente ao H+. Né? Enquanto que a eletrofilicidade e a nucleofilicidade refere-se então à transferência de carga de elétrons para um átomo positivo que não seja o próton. Né? Então, por exemplo, é um carbono. E aí entra o conceito de polarizabilidade, né? Que é aquela capacidade que os átomos têm em deformar as suas nuvens eletrônicas frente a um campo elétrico. Né? Então, é um conceito cinético. Já a basicidade é um conceito termodinâmico, que se refere a um equilíbrio, né? A um equilíbrio estabelecido entre cargas muito mais poderosas, cargas concentradas. Então, no exemplo abaixo, a hidroxila atua como base e como ácido. Em que caso ela é a base? É no último aqui abaixo. Né? Então, que ela remove o hidrogênio do HCl. Então, este efeito é um efeito ácido-base. Já no exemplo de cima, a hidroxila está atacando um carbono dotado de carga positiva. Então, claro que conceitualmente é a mesma coisa. A base ou o nucleófilo, eles transferem elétrons, eles são doadores de elétrons. Só que uma base, ela transfere elétrons para um H+, né? Enquanto que o nucleófilo transfere elétrons para um carbono dotado de carga positiva. É nesse sentido que se dá a diferenciação entre uma espécie nucleofílica e uma espécie eletrofílica. Né? Bom, o que são então os nucleófilos e os eletrófilos? No conceito geral, são regiões das moléculas que têm uma densidade de carga negativa e positiva. Né? Então, você vai olhar uma certa estrutura orgânica ou inorgânica e vai localizar quais são as regiões que têm elétrons e quais são as regiões que não têm elétrons, né? Ou que têm uma deficiência eletrônica. Então, uma é um caráter mais nucleofílico e a outra é um caráter mais eletrofílico. Quando nós olhamos estruturas genéricas, né, de espécies ácidas ou básicas, nós vamos olhar isso aqui. Então, o que é uma base? Né? É aquela espécie que tem elétrons sobrando. Então, veja aqui no exemplo, hidroxila, o tiolato, um cloreto, uma amina, na forma neutra, tem um par de elétrons disponível, o ânion de um alcino. Então, são espécies, todas elas, que apresentam elétrons disponíveis. Né? Você pode desenhar muitos outros, né? Acetatos, azidas, os benzoatos, cianetos, são todas espécies que têm elétrons disponíveis. Quando nós olhamos agora o eletrófilo, é o inverso, é aquela espécie que tem cargas positivas ou que tem deficiência. Então veja, um carbocátion é uma espécie deficiente, então é um ácido Lewis, é um eletrófilo. Né? O boro, mesmo sendo neutro, lembre que o boro ele tem 6 elétrons, ele falta 2, então ele é uma espécie deficiente, ele é um ácido, nesse caso um ácido Lewis. O ácido sulfúrico protonado, né?
desculpa, o ácido sulfúrico com o não desprotonado ainda, né? Ele é um ácido que tem o hidrogênio mais, né? Com carga positiva. O alumínio faz companhia ao boro, né? Então ele tem uma deficiência eletrônica porque ele é um sistema de 6 elétrons. Então você vai classificar espécies eletrofílicas e nucleofílicas. O que é importante olhar aqui, qual é a carga que eles têm, né? Excesso de elétrons é nucleófilo. Falta de elétrons ou deficiência em elétrons, ele é eletrofílico. Então, assim, a espécie nucleofílica é sempre aquela que tem uma disponibilidade de elétrons elevada, né? Então, o primeiro requisito que nós vamos olhar é o par de elétrons isolado. A hidroxila, uma amina e um álcool, né, funcionam como espécies nucleofílicas, né? Mas aqui, por exemplo, nós temos o H+, o carbono positivo de uma ligação carbono-cloro e o carbono positivo de um carbocátio, né? Então, nos dois exemplos aqui do álcool e da amina, a espécie é denominada nucleofílica porque ela está reagindo com o carbono positivo, né? Mas a hidroxila, nesse caso, que interage com o próton, o seu caráter é básico. Então, esta associação é governada pelos parâmetros termodinâmicos, né? Enquanto que esse aqui é governado pelos parâmetros cinéticos, né? Que é a capacidade com que cada átomo de nitrogênio ou de oxigênio consegue transferir polarização para o carbono positivo de um cloreto ou de um carbocátio, né? As tendências da nucleofilicidade nas famílias, nos períodos e no mesmo átomo. Então aqui, por exemplo, né, o oxigênio ele pode existir na forma negativa, a hidroxila, ou água neutra, ou no cátion hidrônio. Então a nucleofilicidade é maior exatamente na espécie mais negativa. No período, vamos comparar carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Observem que a tendência é o incremento da nucleofilicidade, ele acompanha o caráter básico. Então, a espécie mais básica também é a espécie mais nucleofílica, né? E nas famílias, a polarizabilidade é o efeito importante, que é a grandeza do átomo, né, e a resposta que esses átomos dão frente a um campo elétrico, que nós vamos observar. O iodo é mais nucleofílico do que o fluoreto, então é o tamanho do átomo. Nos calcogênios, a mesma coisa. O selênio, o enxofre e o oxigênio. Então é importante isso. Uma outra classe que vocês devem recordar são as ligações pi quando conjugadas com heteroátomo. Então aqui é o efeito de ressonância. Então muito cuidado aqui, né? Aqui nós temos um enol, uma enamina, um dieno, um éter, um metil arílico e um alceno. Então são as ligações pi em azul que têm o caráter nucleofílico, mesmo tendo os pares de elétrons do nitrogênio, do oxigênio e assim por diante. Por quê? O efeito de ressonância, então, se você imaginar que este par de elétrons conjuga com a ligação pi, esse carbono terminal fica negativo. Então é ele que tem o maior caráter nucleofílico. Da mesma forma no enol. Aqui, esse par de elétrons desce, forma uma ligação OC dupla, né? E essa ligação dupla migra para o carbono da extremidade, formando um carbônio na extremidade. No dieno é a mesma coisa, a conjugação aqui leva à formação de extremos de carga negativa e positiva. No éter é a conjugação direta do par de elétrons com o anel benzênico, então essa ligação dupla e esta terão um caráter nucleofílico. Por outro lado, quando você olha aqui à direita, o alceno tendo um grupo CF3, uma ligação tripla ligada ao ácido carboxílico, um aldeído conjugado com uma dupla e um nitro, então agora essas duplas não têm mais caráter nucleofílico. Por quê? Porque os grupos CF3, CO2, aldeído e nitro são eletroretiradores, e aí eles instabilizam, né? Eles não permitem a formação de cargas negativas nos extremos. Na verdade, formam uma carga inversa. Então, cada carbono aqui do extremo tem um caráter agora inverso, é eletrofílico, né? Então, o importante aqui é este conjunto de moléculas que tem uma ligação π, conjugada com grupos doadores de elétrons. Então, esses compostos, né, são nucleófilos em potencial. Tá?
Então, para nós finalizarmos essa parte do mecanismo da SN2, vamos discutir um pouquinho a influência do grupo de saída, chamado de leaving group, né? Na equação geral mostrada aqui embaixo, nós temos o X, é o grupo de saída, e o Y é o nucleófilo, né? Então, quando o Y entra, o X sai, no modo consertado, daquele modelo que nós vimos lá no início. O X é negativo e o Y também são. Então, quem são essas duas espécies? O Y- é a base conjugada do ácido HY, e o X- é a base conjugada do HX. Então, percebo que existe uma relação direta entre os pKa's dessas espécies. Como regra geral, né? A espécie que sai sempre será uma base muito mais fraca do que a espécie que entra. Então, o Y tem que ser uma base mais forte do que o X. Por consequência, se o Y é uma base forte, ela deriva de um ácido fraco. Por isso, então, que a regra é essa, né? O X só irá sair quando ele é derivado de um ácido mais forte do que aquele que entra. Então, o X é a base fraca e o Y é a base forte. Se o X é a base fraca, ele deriva de um ácido forte. Então, quando nós vamos olhar as tabelas de pKa's, nós vamos sempre observar essa relação. Então, como exemplo, considere o brometo, o fluoreto, o iodeto e cloreto de metila. Qual que é o mais reativo frente à reação de SN2? Então, a primeira condição bem interessante de avaliar é a energia de ligação. Qual que é a ligação mais forte? Carbono-flúor. Qual que é a mais fraca? Qual que é a ligação que é mais longa? Qual que é mais susceptível a quebrar? É a ligação mais fraca e a mais longa, que no caso é o iodeto. Então, se você tem acesso às energias de ligação, maravilha, você consegue definir quem é mais reativo e quem é menos reativo. Então, o substrato mais reativo é o iodeto. O mais estável é o fluoreto. Porém, você faz uma comparação direta com os pKa's. Então, observe que o HX, o ácido iodídrico, é mais ácido, é um ácido mais forte do que o fluorídrico. Então, se o ácido é mais forte, a sua base conjugada é mais fraca. É uma base mais estável. Então, quando o X sai, ele sai na forma negativa. E se o X é o iodo, então essa é uma base mais estável. Tá? Então, é importante sempre avaliar os valores dos pKa's de quem está entrando, é o nucleófilo, de quem está saindo. Mas é o pKa, é o do ácido conjugado. Tá? Aqui nessa tabelinha, nesse quadradinho, nesse retângulo aqui à direita, então reflete exatamente isso, que vocês pensem, né? O ácido hídrico, o bromídico, o clorídrico e o fluorídrico. Então, qual deles gera a base mais fraca? O iodídrico. Digamos entre água e ácido sulfídrico. Vamos supor que tivesse um álcool e um tiol. Quem é o melhor grupo de saída? É do tiol. Por quê? Porque aí você vai observar, né, que este ácido aqui é mais forte do que a água. Então os pKa's deles são diferentes. Né? Existe uma classe especial, são os ácidos sulfônicos. Né? Eles formam bases muito estáveis, bases muito fracas. E até leva alguns nomes. Né? O MS é o mesílico, chamado como base mesilato. O CF3 é o tríflico, seria chamado o triflato, que é a espécie aniônica. Né? Quando é metiltolueno é o tosilato. E quando é brontolueno é o brosilato. Então, são classes especiais de ácidos, né, que formam bases muito fracas. E são excepcionais grupos de saída. E para fecharmos, uma comparação entre brometo, álcool e o álcool protonado, o cátion oxônio. Nos nossos exemplos, observem que nós não mostramos em nenhum caso a reação de SN2 usando uma amina ou usando um álcool. Por que será? Né? A razão está posta aqui. Né? Por que um álcool não é um bom substrato para uma reação de substituição nucleofílica? Pela simples razão de que o pKa do álcool, sendo 15,7, implica dizer que ele é um ácido muito fraco. E se ele é um ácido fraco, se essa ligação carbono-óxido quebra e gera a espécie negativa, a hidroxila, essa espécie é uma base que deriva de um ácido muito fraco. Então, se é uma base de um ácido fraco, ela é uma base muito forte. E aí, como base forte, ela não sai. Então, os álcoois, por esta razão,
não funcionam, não são usados nas reações de SN2. Entretanto, quando você protona o álcool e transforma ele no cátion oxônio, o que acontece com os pKa's? Observem, ele cai enormemente, né? É uma diferença de quase 15 unidades de pK. Então agora é um ácido muito mais forte e, por consequência, quando sai, quando o substrato é usado aqui nessa forma, o que sai daqui é a água. Então a água é uma base mais fraca, porque está derivando de um ácido mais forte. E mesmo assim, agora comparando o oxônio com o brometo, tu tem as diferenças. Então, qual o pKa do brometo, do HX? O pKa é menos 9, né, do HBr. Do cátion oxônio, menos 1,7. E da água, 15. Então, nessa sequência, quem é o melhor substrato? É o brometo, de metilo. Depois é o cátion oxônio. Depois, por último, o metanol. Tá? Então, nós fechamos essa parte de SN2 e na próxima aula vamos discutir a SN1.